Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Dando continuidade em nossos estudos, estamos mergulhando em temas que se relacionam aos nossos conflitos nesta quarta temporada, aos nossos complexos, aos nossos conflitos emocionais, relacionais, morais. Nós trouxemos o tema de hoje a respeito das neuroses. Acho que vale a pena iniciar essa reflexão trazendo primeiramente a conceituação da psiquiatria para que a gente possa diferenciar um pouquinho, já que é um tema que permeia as áreas, né, da psicologia e da psiquiatria. Se bem que a gente pode até se perguntar qual tema que não permeia essas duas áreas. Mas segundo a psiquiatria, esse conceito de neurose estaria relacionado com sintomas de ansiedade, angústia e transtornos nas relações interpessoais. Tem vários tipos de neurose, mas as mais descritas são a neurose obsessiva, depressiva e maníaca. No entanto, atualmente, desde o DSM-4, a psiquiatria já tem deixado de lado o conceito, o nome neurose e tem substituído o que antes se falava neurose, hoje se fala transtorno. Então, Joana escreve as obras desde 30 anos atrás. E recentemente a gente tem optado por, ao invés de usar o termo neurose, usarmos o termo transtorno. Então, a psiquiatria descreve o transtorno como o transtorno da neurose como um transtorno fóbico, um transtorno histérico, um transtorno maníaco, um transtorno depressivo. A gente define as diferenças em termos de sintomas diferentes e a gente usa então a expressão, a palavra, o conceito de transtorno. E o ponto principal para a gente já ir imaginando que seria um transtorno ou uma neurose, como se falava antes, é algo que tem a ver com um tipo de uma disfunção, de uma perturbação, de um distúrbio. O termo foi modificado porque antes se acreditava ou se olhava para as neuroses como uma doença e hoje já se evoluiu, já foi desenvolvido. Então, não se fala mais de uma doença, se fala de um distúrbio, de um transtorno, de uma perturbação que gera comportamentos que têm relação principalmente com esses subtemas, que é o transtorno obsessivo, maníaco, depressivo. E qual tipo de comportamento? É esse comportamento que a gente fala assim, é uma coisa esdrúxula, estranha, desproporcional. Então, quando a gente se identifica, muitas vezes a gente fala, nossa, eu tô muito neurótica, né? Que é isso, Cris? Que neurose é essa? Significa que eu estou identificando e percebendo em mim comportamentos que não são razoáveis, que não são naturais, que não se expressam de uma forma natural. Tem algo que passa do limite, tem um certo exagero, por isso que a gente fala de perturbação, de distúrbio e de transtorno. Então, por exemplo, a questão do transtorno obsessivo, o transtorno obsessivo compulsivo, em que você fica, é demais. A gente, por exemplo, o básico, né, que a gente sempre cita esse exemplo, eu vou lavar as mãos, eu me preocupo, ainda mais nesse tempo de Covid, mas eu ficar lavando as mãos sem eu conseguir controlar isso, sendo que isso me controla, isso passa a me perturbar. Então passa a ser uma disfunção, tem alguma coisa que não está rodando bem. Por isso que a gente chama, tem algum transtorno em operação, porque isso passou a te controlar, você não é capaz de falar, pronto, eu já lavei as mãos, minhas mãos já estão higienizadas,
mas eu preciso mais uma vez, mas eu preciso mais uma vez. E a gente tem o que a gente chama de mania, né? Tem mania de ficar arrumando. Ai, se eu não arrumar isso, eu não vou conseguir. Eu fico com a mente presa. Se esse quadro estiver torto, eu preciso ir lá e consertar e pôr ele no prumo. Então, algumas disfunções são leves e não nos atrapalham. A gente é um ser imperfeito, trazemos tantos e tantos complexos e conflitos. Então, cabe também salientar que a gente não precisa focar de um jeito como se tudo fosse problema. O problema passa a existir quando ele passa a nos impedir ou atrapalhar a vida. Quando ele passa a roubar de nós coisas que são prioritárias. Eu não consigo sair de casa porque eu fico presa em um comportamento e o tempo passa e eu não consigo parar isso para fazer aquilo que eu queria fazer. Então, ele passa a governar minha vida, influenciar as minhas escolhas, a determinar os meus comportamentos. Aí a gente diz, não, tem um transtorno instalado e precisa de cuidado, precisa de atenção. Mas um pouquinho dessas manias todos nós temos, algumas coisas que nos pegam que a gente fala, ai que bobagem, só que se eu não fizer, eu não fico satisfeita. Ah, eu tenho mania de perseguição, eu acho que tá todo mundo olhando para mim. Todo mundo tem um pouco disso. A gente vai chamar de transtorno quando isso passa do limite a ponto de atrapalhar a nossa funcionalidade, a nossa vida, o nosso comportamento, quando passa a nos atormentar de um ponto que passa a fazer parte, inclusive, da nossa vida. Não é uma coisa que acontece, isso me atrapalha, mas né, não ponho foco nisso e vamos que vamos. Então, a gente vai chamar de transtorno aquilo que nos atrapalha a convivência, a vida, o desenvolvimento, que interfere as nossas escolhas, que realmente nos atormenta, nos perturba. Bom, indo então para Joana, a gente vai começar com o capítulo 3 do livro O Ser Consciente, que ela traz também uma conceituação. Se a gente pensar, antes da gente entrar aqui, né? Eu cito e depois eu volto a pensar. Antes da gente entrar em Joana, então, se a gente pensar o que seria o produto dessas neuroses ou desses transtornos, né? Sempre a gente vai voltar para o tão famoso inconsciente. São conteúdos do inconsciente que são constelados, a gente fala o complexo constela, ou seja, são registros que a gente desconhece e tomam, participam e rompem na consciência sem que a gente entenda o que está acontecendo. Então, nós meio que nos adaptamos para algo que a gente não entende o que é. Então, é como se a gente tivesse cego, sem poder enxergar, e, por exemplo, alguma coisa me bate aqui, eu tento sair, eu não sei o que é, eu não sei se eu devo sair ou não devo sair, sabe? Uma situação em que você não tem consciência do que está acontecendo e você vai tentando lidar com aquilo de acordo com o que aquilo me faz sentir. Então, vamos imaginar, que será? Vamos simbolizar um pouquinho. Eu falo assim, eu tenho mania de pôr as coisas em ordem. Então, eu não posso ver um quadro, também um exemplo básico. Não posso ver um quadro desalinhado que me dá alguma coisa para ir lá arrumar. A gente pode simbolizar, né? Por que algo em mim irrompe quando eu vejo uma coisa que está desalinhada? O que será em mim que está desalinhado? E que quando eu vejo lá fora desalinhado, faz conexão com o que em mim está desalinhado e me dá faniquito para eu ir lá ter que arrumar, com a sensação de que eu me organizei também. Será que quando eu saio alinhando quadros não é uma tentativa para amortecer a sensação de um desalinhamento que na verdade está em mim, no meu inconsciente? Será que não são histórias, registros meus que requerem de mim, que pedem que eu faça certos alinhamentos? E como eu não tenho consciência disso, eu saio alinhando lá fora. Eu preciso que o meu armário esteja organizado. Uma coisa é por ordem. Ordem é lei da vida. A vida pede da gente ordem. Outra coisa é não conseguir viver porque precisa ficar pondo ordem incessantemente. Aquilo que passa do limite, que a gente fala, não, isso aí tá estranho.
está esdrúxulo, esse comportamento está esquisito. Então eu preciso organizar. Quantas vezes a gente faz essa simbologia de que de repente o armário da minha casa, né, com as estantes, as prateleiras, as ordens, elas não são também registros dos meus armários do inconsciente. Quantos armários nós não devemos ter, cheios de prateleiras, de caixinhas, de gavetas, né? E talvez a gente faça essa relação. Talvez a gente precise arrumar fora porque dentro não está organizado. E trazendo aqui uma experiência pessoal, eu passei por isso. Porque quando eu estava tentando lidar com questões da adolescência aqui de casa, quando os filhos eram adolescentes, eu procurei uma terapeuta para me ajudar a entender. E na minha inocência, eu na época ainda nem fazia análise, ainda não tinha mergulhado em Joana de Ângeles, faz bastante tempo. E eu procurei uma terapeuta para me ajudar a entender por que na adolescência ocorria essas desorganizações, o quarto, o armário, e aquilo me incomodava. E a terapeuta, muito sabiamente, me convidou para ficar na terapia, ou seja, eu fui procurar ajuda para os filhos e quem ficou para fazer a terapia era eu. E ela me disse isso. Ela disse, você tem muita necessidade de organizar fora porque dentro está desorganizado? E aquilo me chocou, me senti ofendida. Mas eu consegui engolir a ofensa, né? Que não era ofensa, foi o maior bem que essa pessoa me fez. E a partir dali eu mergulhei para dentro e passei a não abrir mão mais de procurar dentro aquilo que me incomoda fora. Então sempre a gente vai fazer essa simbologia. Os meus comportamentos fora estão contando histórias das minhas relações de dentro. Eu me reconheço por dentro a partir da forma como eu vivo o mundo aqui fora. Aquilo que eu projeto fora nada mais é do que uma representação do que eu não sou capaz de ver daquilo que está dentro. Então a gente pode se conhecer analisando essas nossas manias, né? Aquilo que a gente anda vendo, prestando atenção, aquilo que nos incomoda, o sintoma que a gente revela, conta muito conta muito sobre os nossos conteúdos do inconsciente. Então, a gente pode dizer que esses transtornos, obsessivo, compulsivo, histérico, maníaco, eles têm relação, sim, com os complexos. Eles são a constelação dos complexos que a gente vem falando em praticamente todos os encontros. Então, Joana vai falar a respeito dessa conceituação. Então, agora sim, vamos para o Ser Consciente, capítulo 3. Com características próprias e sem causalidade cerebral, ou seja, não é uma doença neurológica, por isso que o DSM-4 já atualizou para o transtorno, porque não é uma doença, né? É um desequilíbrio, é uma disfunção. Então, Joana diz, com características próprias e sem causalidade cerebral, desequilibra a emoção, que tem a ver com complexo. Complexo é sempre uma história com alta carga emocional e gera desajustes fisiológicos, pode gerar desajustes fisiológicos como consequência, mas sem uma patogênese profunda. Não é uma doença que está instalado, é uma disfunção, é uma perturbação, é um transtorno que está em operação e que está me pedindo atenção. Presta atenção, por que você está tendo esse tipo de comportamento? Por que isso está mexendo tanto com você? Por que você não está conseguindo se controlar? Por que você precisa fazer isso? Por que você está tão depressiva? Vai para dentro para tentar entender qual a relação, vai buscar. É o mergulho, é a aventura para a floresta, né? Entra na floresta, que é esse mundo do inconsciente. Mergulha no oceano, que é o nosso mundo do inconsciente. As neuroses, porque de apresentação sutil no começo, começa leve, né? Aquilo que eu falei, todo mundo tem uma coisinha ou outra, uma mania ou outra. Como, por exemplo, tiques nervosos, repetições de palavras ou de gestos, dependências de bengalas psicológicas, fixações psíquicas que se agravam. Então, começa com isso, um tique nervoso aqui, alguma gíria que a gente começa a usar uma palavra com repetição,
Sabe? Quando a gente começa a enroscar em alguma forma, a comunicação parece que não flui, parece que tem um choquinho, não é uma coisa que vai saindo naturalmente, a comunicação ela sai ou travada ou com repetição, como se a gente não tivesse à vontade. Dependência de bengalas psicológicas, eu não saio se eu não tiver. Nossa, na época da Covid, todo mundo ficou com um transtorno neurótico, porque eu não saio de casa se eu não tiver com meu álcool gel. Quem não se apegou ao álcool gel? O álcool gel era a coisa mais importante da vida. A gente abria mão de muita coisa, mas não do tal do álcool gel, da máscara. E quantos tiveram dificuldade de abrir mão da máscara e continuaram, mesmo depois que a gente entendeu que já poderia relaxar esse tipo de cuidado e a gente não conseguia. Então, bengalas psicológicas, fixações psíquicas, por exemplo, a mania de perseguição, aquela pessoa tá olhando para mim, todo mundo olha para mim, sou sempre eu que sou escolhido. Então, quem está de volta fala, mas não é isso, mas para mim é. Eu fico com aquela ideia fixa, eu preciso fazer isso, senão as coisas não vão dar certo, essas crendices, né? Enfim, ela começa sutil no começo e graçam na sociedade, especialmente em decorrência de exigências do grupo social ou da coletividade, em formas de pressões reais ou aparentes, que nos temperamentos frágeis produzem desarmonia, dando curso a inquietações às vezes alarmantes. Quer ver um outro exemplo da pressão social, por exemplo, para padrões estéticos? Precisa ter o corpo da silhueta X. Nem todo mundo tem uma estrutura que vai chegar na silhueta X. Tem gente que é muito menor, não vai conseguir chegar, tem gente que já é maior, não vai conseguir diminuir, mas o padrão está lá. E existe uma cobrança, e a mídia fica batendo em cima, e existe bullying para quem não é. Isso pode se tornar um tormento. A gente olha para aquilo, começa querendo se aproximar até um ponto em que isso vira realmente um transtorno, eu me perco, eu não consigo mais sair. Então a gente desenvolve as bulimias, anorexias, obesidade, porque a gente não consegue se desprender daquela idealização. Aquilo nos trava como se a gente fosse sequestrado e a gente passa a viver esse tormento. E aí a gente perde quase que o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas, porque a gente se sente arrastado por um transtorno. Então, muitas vezes, os padrões que são exigidos despertam em nós, primeiro sutilmente, uma vontade de chegar lá, e depois isso se transforma num transtorno. Eu não consigo mais abrir mão, não consigo mais ter um pensamento lógico. Eu fico tão dependente que isso passa realmente a me dominar e eu acabo precisando, muitas vezes até de uma internação. Aí sim entra realmente um cuidado psiquiátrico, porque realmente se aprofundou e pode começar a interferir na saúde, vai interferir na saúde física. Então, existe aí como se fosse uma cisão, né? um bloqueio da consciência racional. Cris, tenha dó, né? Você tem um corpo X, você nunca vai conseguir ser Y. Aceita isso. Lógico, tu vai trabalhar para ter saúde, para ter qualidade de vida, vai cuidar do corpo, mas sem essa ideologia, senão você vai entrar numa neurose, num transtorno. E aí é como se a gente não conseguisse mais pensar. Alguém diz assim, para! Por que você está fazendo isso? Está conversando com a minha consciência. O problema é que a minha consciência já não está mais acessando o inconsciente está com domínio próprio. Ele tem vida própria, ele me domina e eu fico meio que assistindo os absurdos que eu mesma estou fazendo. E eu mesma me pergunto, por que eu não consigo parar de fazer isso? Por que eu não consigo abrir mão de querer ser aquilo? E a gente não consegue, com uma sensação como se eu fosse duas. Eu estou aqui, mas tem uma outra eu que eu não consigo acessar, que eu não consigo conversar, que eu não consigo negociar, e é ela que está vivendo, que é nada mais do que o complexo, do que o inconsciente. Vamos lá, ainda no livro O Ser Consciente, capítulo 3, tem mais alguns trechos. Eu acho que esse é o livro que é o mais importante para a gente ler se a gente quiser se aprofundar um pouco. Ele tem um texto muito complexo, muito completo. Complexo, Joana de Ângeles sempre é, porque ela é profunda, né? Ela condensa em poucas palavras muito conteúdo.
mas é mais completo. Então, o Ser Consciente, capítulo 3, ela continua. É comum fazerem-se acompanhar de episódios e fenômenos somáticos muito variados, como taquicardias, prisão de ventre, dores que parecem reais. À medida que se agravam, pode levar a paralisia, distúrbio de postura, de fonação, de movimentos e fazer movimentos desconexos. Então, no começo, é uma reação fisiológica parecida com essas de excesso de adrenalina, sabe? A mão sua, coração dispara. Se a gente não aprende a conversar com isso que está começando a aparecer, e a gente aceita, e a gente tenta entender de onde vem, e a gente faz um trabalho de autoeducação, calma, tá tudo bem, aceita, isso faz parte, não queira aquilo que você não é capaz de atingir. Se a gente não se educa nesses primeiros sintomas, eles podem se tornar mais desenvolvidos, mais profundos, e aí acabam se agravando, inclusive chegando a paralisias, distúrbios de postura, de fonação. A gente tem esse caso clássico que Freud descreve quando ele vai... Freud ou Jung? Acho que é Freud mesmo. Quando Freud vai receber aquela moça que tinha o braço paralisado e ela não tinha razão, ela não tinha um braço paralisado. Um dia esse braço paralisou e ela não tinha mais acesso ao braço. É como se o braço não fosse dela. Tá vendo? O inconsciente travou o braço e a consciência não conseguia mais achar o caminho para se conectar com o braço, como se aquele braço não era dela, ela não reconhecia o braço como dela. E aí, uma histeria, uma neurose. E aí Freud vai fazer sua investigação do inconsciente, começa a deixar com que ela exponha, ela dá voz ao inconsciente, uma hora sai a culpa por um dia ter ficado muito brava com a mãe. É mais ou menos isso a história, faz muito tempo que eu li, então me perdoe se eu me perder em algum detalhe. Ela tinha ficado muito aborrecida, magoada com a mãe, e ela teve um pensamento que ela queria dar uma bofetada na mãe. Naquela época, isso seria um absurdo. Tá vendo como que o contexto social também influencia? Talvez hoje esse pensamento não gerasse culpa como se gerava naquela época. Então ela se cobrou tanto, ela se culpou tanto, que inconscientemente ela anulou o braço para evitar esse tipo de comportamento. Então, quando ela entra em contato com essa lembrança e ela deixa essa lembrança viver, ela desbloqueia o nó que ela tinha gerado por medo do que ela pudesse vir a fazer. Eu prefiro não fazer do que deixar isso fluindo e me perder fazendo. Então, ao invés dela se educar, ao invés dela integrar essa vontade, esse desejo que não era adequado, ao invés dela se superar, ela se reprimiu, ela travou o comportamento. E aí ela anulou. A partir desse dia, o braço voltou a funcionar. Então, só para efeito de estudo, para a gente ver até onde pode chegar. Então, quantas vezes a gente mexe com o nosso corpo? Por exemplo, ela diz aqui a prisão de ventre. Quantas vezes a gente segura aquilo que é para ser liberado, abre mão. Abre mão. Quantas vezes a prisão de ventre é a expressão psicológica de uma neurose ou de um transtorno de que eu tenho medo de abrir mão de uma coisa que já foi, que já é lixo, que já é dejeto, que já ficou para trás, que já é passado. Porque o que são as fezes? As fezes é uma foto de um passado que era alimento, né? Então as fezes simbolizam pra gente aquilo que já passou, porque o alimento já foi digerido, eu já retirei dele o que eu precisava, agora o que sobrou vai embora. Quantas vezes a gente não abre mão do que sobrou para ir embora? E a gente faz uma analogia com o corpo, uma transferência para o corpo nessa forma de prisão de ventre, porque eu não quero deixar que coisas que já passaram sigam seu rumo, sejam descartadas, sejam deixadas, sejam despojadas. Então é tudo uma coisa só, né, gente? É mente, é corpo, é espírito, é emoção, é um único ser. E aquilo que a gente pensa, vive, sente, se expressa em todas as instâncias, em todos os corpos que nos formam, né, o nosso ser total. Joana continua. Quando se apresentam com manifestações fóbicas, por exemplo, fobias, medos de ambientes fechados, de altura, de doença, amnésia, etc.,
trazem componentes graves de mais difícil recuperação. Então, a gente pode dizer que as fobias também são transtornos, também são as neuroses, como se falava antes, e que são de mais difícil diluição, acesso para superação. Vamos de novo simbolizar. Quando a gente faz esse exercício, não é uma determinação, né? Ninguém está dizendo aqui, ó, então toda vez que tiver prisão de ventre significa que eu estou querendo. Não. O ser humano é muito variado, muito complexo, cada história é uma história. Tanto que o Jung, a gente faz aquela brincadeira, né, que quando Jung ouviu terapia junguiana, análise junguiana, psicologia junguiana, ele diz, mas essa é pro Jung. Eu acredito numa terapia que seja única para cada um. Ele nunca quis que fosse estabelecida uma metodologia que funcionasse para todo mundo, porque ele sabe da identidade do inconsciente, é única, cada um é único. Tanto que o projeto principal dele, do estudo de Jung, foi o processo de individuação, é a base da análise junguiana. É a gente descobrir a nossa identidade, que é única. Então, nunca a gente vai dizer, tá com prisão de ventre significa isso, sonhou com não sei o que significa aquilo. Cada história, cada inconsciente é único e precisa ser analisado a partir dele próprio, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Mas para efeito de estudo, a gente pode imaginar, vamos supor que alguém chegue para a gente e fale assim, olha, queria trabalhar a fobia da altura. Nossa, não posso ficar em lugar alto, não posso subir, me dá reação fisiológica, começa a me faltar o ar, então eu tenho problema com a altura. Então a gente poderia ir caminhar procurando símbolos com a altura. O que é a altura para você? Quem está na altura? Quando você chegar na altura, o que você ganha? O que você perde? E aí pode ser que a gente encontre um espírito, eu estou criando um exemplo, tá, gente? Não estou determinando nada. Vamos supor que a gente encontre um espírito que em vidas passadas esteve nas, entre aspas, alturas, ou seja, em altos cargos políticos, sociais, culturais, e não tenha feito bom uso e tenha sofrido muito. Será que esse espírito não pode ter gerado um registro, uma leitura equivocada, uma leitura que ele tenha feito a seguinte ideia: eu estava bem, o dia que eu cheguei lá em cima, nossa, eu me perdi, sofri, não quero mais chegar lá em cima. Então ele acha que o problema está em chegar lá em cima, e não é, o problema está nele. Porque senão todo mundo que chegasse lá em cima teria a mesma reação, e não. Então o problema é que ele, sendo quem ele é, não deu conta de estar na altura que esteve e se perdeu. Poderia ter não se perdido? Poderia, porque nunca Deus nos manda para uma missão que a gente não tem competência, capacidade, condição de superar. A gente vem não para falhar, a gente vem para ter sucesso nas nossas empreitadas na Terra. Mas vamos supor que se encantou com as alturas, com a riqueza, o poder, a beleza, seja o que for. Depois veio a sofrer imensamente por causa disso e ele fez uma associação. A altura, sofrimento, nunca mais você chega lá, prefira ficar aqui embaixo. E aí ele volta a reencarnar sem essa consciência, mas tem um registro lá que vagamente volta para ele, cuidado com subida, cuidado com a altura, cuidado de chegar lá em cima, da última vez isso não deu certo. E aí ele representa no mundo de fora ele expressa no mundo de fora uma representação do mundo de dentro. Então é outro tipo de altura que ele tem problema, mas ele vê lá fora como se fosse altura geológica, né? Geográfica, melhor dizendo. Geográfica, física, material. Tô dando um exemplo para a gente imaginar como se forma um transtorno. Por exemplo, esse pode ser um. Mas a gente pode pegar o exemplo da fobia de altura e trabalhar tantas e tantas outras possibilidades. Mas é mais para a gente compreender um pouquinho o funcionamento da psique. Mais ou menos como que a gente forma, como é que a gente desenvolve algum tipo de fobia. E a mesma coisa, lugares fechados. E aí a gente vai pensar, o que eu estou associando? Por exemplo, quando eu era criança e minha mãe
me deixavam num lugar pequeno, aqueles cercadinhos, e eu tinha necessidade de sair, porque de vez em quando a minha mãe saía da minha vista, eu não sabia para onde ela tinha ido, me dava desespero de me ver sozinho, e eu queria ir engatinhando atrás dela, mas eu não podia, porque tinha uma coisa com obstáculo. Então agora quando eu tenho obstáculo eu volto na ideia de que eu vou ficar sozinha. Tem tantas possibilidades. Mas é mais ou menos esse o caminho que a gente vai tentar fazer para poder identificar, a partir do sintoma, qual é a origem, o registro. E Joana, então, ainda no Ser Consciente, capítulo 3, ela diz: como terapia preventiva a qualquer distúrbio neurótico, a autoanálise frequente, com o exame de consciência correspondente, desidentificando-se das matrizes perturbadoras do passado e abrindo-se às realizações do enobrecimento do presente com anseios da conquista tranquila do futuro. Nada mais é do que a tal iluminação das sombras, o descobrimento de si mesmo, o mergulho para dentro, para identificar a origem. É essa sempre a nossa busca. É o autoconhecimento, é a reforma íntima. É lá que a gente vai desatar os nós que nos prendem a sintomas aqui fora, mas eles vão sempre ter relação com o que está lá dentro. Vamos agora para outro livro, um outro livro que eu cito muito também, porque ele é muito completo nos temas, né? E ele fala bastante sobre conflitos, que é o Homem Integral. O Homem Integral, vamos lá no capítulo 5 do Homem Integral. Ela também vai trabalhar um pouquinho essa questão da origem das neuroses, dos transtornos, e relacionando com o mau uso do livre-arbítrio, que é esse exemplo que eu tenho no passado. Fiz mau uso do livre-arbítrio lá das alturas e hoje desenvolvo uma fobia absurda por qualquer coisa que me leve um pouquinho para o alto. Um exemplo, né? Então, Joana, no Homem Integral, capítulo 5, ela fala: produtos do inconsciente profundo a se manifestarem como comportamentos neuróticos. Os fatores psicogênicos têm suas raízes na conduta do próprio paciente em reencarnações passadas, nas quais se desarmonizou interiormente. Fosse mediante conflitos de consciência, me senti culpado por algum erro, né, por mal conduta, ou resultados de ações ignóbeis, os mecanismos propiciadores da reabilitação íntima imprimem no inconsciente atual as matrizes, os complexos, que se exteriorizam como dissociações, fragmentação de personalidade, alucinação, neurose, psicose. Então, é o que a gente está falando. Eu agi mal em alguma experiência passada, criei registro no inconsciente com essa história perturbadora, com alta carga emocional, com várias informações e dados, e tá lá, vivo. Essa história continua viva. Hoje eu estou vivendo no presente e vejo alguma coisa que me remete àquela experiência se constela, ela toma vida na consciência e eu misturo as estações. Eu passo a reagir para isso que está me acontecendo no presente como se fosse aquela experiência do passado. Lembra da expressão? O passado se presentifica, como eu aprendi com a minha professora da pós. O passado se presentifica, ou seja, eu faço a relação com o que está acontecendo e passo a reagir como se eu estivesse revivendo aquilo, apesar de não ser. Então, vamos para o nosso exemplo que a gente está trabalhando. Eu vejo uma altura, mas não é essa altura que vai me fazer mal, é aquela que eu não soube valorizar da outra vez. Estive num lugar de poder e usei de forma egoística, como a gente vê muita gente usando até hoje. Aí a hora que a consciência cobra, o espírito desperta, meu Deus, o que eu fiz? Consciência culpada, registro feito, e eu fico lá, ó, atenta. Apareceu alguma coisa que eu identifico como eu vou subir na vida. Não quero, porque da outra vez não deu certo. Então, é mais ou menos esse o mecanismo e que Joana está trazendo. Essas matrizes que são os complexos, elas aparecem
E aí tem dissociação, psicose, alucinação, transtorno de personalidade e todos esses sintomas que a gente tem visto, analisado, todos esses conflitos. Joana continua dizendo: as pressões que lhe limitam os espaços emocionais e físicos aturdem-no, dando margem a evasões, agressividade, disfarces e violências, através dos quais tenta escamotear o seu estado real. O comportamento neurótico assustador e predominante na sociedade consumista procura esconder o desajuste e as fobias do homem contemporâneo que se afundam em mecanismos patológicos. Então, o que Joana está dizendo? Quantas neuroses ou quantos transtornos nós desenvolvemos hoje, pela forma como temos vivido nessa sociedade corrida, insana, cheia de padrões, cheia de expectativas, cheia de cobrança. Quantas vezes aquilo que eu estou desenvolvendo é uma reação a isso? Porque me perturba, eu não consigo me diferenciar e dizer, olha, isso daí é o povo que está querendo, eu vou seguir o meu coração, eu vou seguir o meu princípio, eu vou ser fiel a mim, a Deus, eu vou olhar para Jesus. Quando eu não consigo fazer essa diferenciação e eu acabo querendo aceitar as coisas que a sociedade fica pedindo, provavelmente eu vou mergulhar em diversos transtornos, porque eu não consigo corresponder a esse, porque eu não dou conta de ter tudo aquilo, porque eu não me sinto pertencente aqui, o que eu tenho que fazer para pertencer a esse lugar. Aí eu vivo para os outros e deixo de viver minha vida. Óbvio que isso vai me trazer transtornos. Ao invés de eu olhar para dentro e falar, o que me cabe será nessa vida? Deixa eu me investigar. Deixa eu me autoanalisar. O que eu preciso trabalhar nessa vida? Não, eu fico olhando para fora, eu preciso ter aqui, eu preciso ir lá, eu preciso corresponder, eu preciso ser igual àquele, eu preciso ter... E aí eu fico vivendo vidas que não são minhas. Não tem como eu não me perturbar e gerar disfunções, transtornos e perturbações mesmo, né? As pressões, não, receando ser ele mesmo, ó, acabei de falar, ao invés de eu ser eu mesmo, eu quero ser o que a sociedade pede, eu preciso fazer o que precisa ser feito para ganhar curtida, para ser famoso, para ficar rico, para ser, para ter, para... Eu fico atrás de coisas que lá fora estão dizendo que é para eu ir e esqueço a mim. Então, receando ser ele mesmo, torna-se pessoa espelho. Eu adoro esse trecho do Homem Integral. Ela fala sobre as pessoas espelho, que é... Eu fico refletindo o outro. É tão triste isso. Imagina que você olha para o seu armário e você vai se vestir. Aí você fala, nossa, eu amo essa blusa. Ah, eu adoro por essa calça. Ah, eu acho legal esse colar. E você quer? Isso é seu. Isso é você. Só que na hora que você começa a se vestir, você liga a TV e tem alguém falando, ah, isso daqui tá fora de moda, o legal é isso daqui. E aí você pega tudo aquilo que você tinha escolhido para ser seu, e você devolve. E você vai pôr uma coisa que você não gosta, que fica desconfortável, que você acha que não fica legal em você, mas você está igualzinho que os outros querem. Tá vendo? Eu sou espelho. Eu sou espelho do outro. Eu estou vestida que nem o outro falou para eu me vestir. Ah, mas agora o outro me reconhece e me aceita. Então, ufa, eu agora estou incluída. Eu estou incluída no mundo do outro, mas eu abri mão do meu. Será que é isso mesmo que eu estou escolhendo? Estou me traindo para que o outro me aceite? Se eu precisar disso para que o outro me aceite, esse outro não merece nem ser meu amigo. Eu querer pertencer a uma sociedade que não me deixa ser quem eu sou, que exige que eu seja outra pessoa igual a eles, pessoa espelho? Será que é isso mesmo que eu estou escolhendo? Então, receando ser ele mesmo, torna-se pessoa espelho, a refletir as conveniências dos outros. Ou torna-se homem parede, que aí é o contrário, a reagir contra todas as vibrações que lhes são dirigidas antes mesmo de as examinar. Que aí a gente vai para outro polo. Um polo, eu me abandono para atender o outro, e o outro polo extremo, que também não é bom, eu abandono a sociedade para ser só eu. Sabe aquela pessoa, eu sou o máximo.
Então eu só faço o que eu quero, eu não sou flexível, eu não negocio, eu não converso, eu não tento empatizar para saber, porque a gente precisa também se desenvolver a partir da sociedade. Vai ter situações em que eu escolhi lá fazendo o símbolo da roupa, eu escolhi a roupa, mas eu olhei para a TV e vi um cinto. Eu gostei, eu gostei. Não tô pondo sem gostar para que o outro me aceite. Eu gostei, eu posso sim acrescentar a mim algo que antes não era meu, mas que agora passa a ser porque eu escolhi que seja. É o que a gente fala quando a gente é criança e a gente vai recebendo referências do pai, recebendo referências da mãe, e quando a gente fica adulto, nos cabe reavaliar o nosso eu adulto e realmente ver o que combina com o ser que eu sou. E muitas coisas que eu recebi do pai vão passar a ser minhas, porque eu aceito e foi bom para mim, então eu aprendi com ele. Então isso agora passa a ser meu. Outras coisas eu vou falar, isso eu tô carregando, mas acho que não tem muito minha cara. Não combina muito comigo. Então, obrigado, pai, me serviu enquanto eu não sabia quem eu era, mas agora eu vou ficar com o que é meu, que eu estou sentindo. Então, algumas coisas eu devolvo, outras coisas eu assimilo e passa a ser meu. Então, a gente pode sim e deve, em sociedade, ser permeável. Eu não posso ser uma pessoa, como ela diz, homem-parede, né? É autocentrada, é narcisista, é focada só em si, nada de lá de fora é bom o suficiente, eu sou melhor do que todo mundo. Não. Então, nem se anular pelos outros e nem anular os outros por si. Eu sou egoísta porque eu quero só tudo para mim, no caso de homens parede, e o outro, eu não cuido de mim, eu não me amo. É um autodesamor, porque eu passo por cima de mim para atender os outros. Então, todos os polos são ruins. O que Jesus ensinou? Amar ao outro e amar a si. Eu escuto o outro, eu negocio, eu deixo a sociedade me permear, mas sem abrir mão da minha essência, sem eu me trair. E aí ela termina dizendo: são raros aqueles que preferem ser homens pontes. Que é isso? Eu continuo sendo eu, mas eu me comunico, eu me relaciono, eu sou ponte para o mundo de fora. Colocados entre extremos para ajudarem, facilitarem o trânsito, socorrerem nos abismos existenciais. Então, ao invés da gente ficar centrada na gente ou ficar centrada no outro, que a gente faça esse movimento. Eu cuido de mim, eu cuido do outro. Eu dou voz à minha essência, mas eu também escuto a essência do outro. Eu ofereço aquilo que eu tenho de bom e estou aberto para receber também o bom do outro. Esse é o plano divino para a gente estar saudável. Então, muitas neuroses se instalam, ou porque eu sou homem parede, não deixo nada chegar, não vai ser um comportamento saudável, vou desenvolver transtornos, ou eu estou focada só no outro, eu vou desenvolver transtornos porque eu me abandonei. Vamos agora no livro Plenitude, capítulo 2. Ela vai trazer essa questão mais atual do materialismo, dessa geração, né, neurótica. Então ela diz, no capítulo 2 de Plenitude: multiplicaram-se, lamentavelmente, porém, os distúrbios existenciais, comportamentais, na área psicológica, nascendo a chamada geração neurótica, perdida no mare magnum das vítimas do sexo em desalinho, das drogas alucinantes, da violência e agressividade urbanas, do cinismo desafiador. Então, Joana está trazendo agora um olhar para esses dias atuais, quando todas essas coisas que querem ser vendidas como naturalizadas, né? Ai, droga, isso daí nem é tanta coisa, larga a mão de ser puritano, né? O sexo, viva o sexo, e muitas vezes a gente se perde e desenvolve transtorno, porque a narrativa é bem bonitinha, né? Mas a hora que você mergulha lá, aquilo lá não te faz bem, porque te leva, te arrasta para polos, e toda vez que eu exagero em algo, eu desenvolvo vícios, né? Então ela está dizendo que essas falas, essas vozes, né, tentadoras, né, das sereias, o canto da sereia, tentando demitificar temas que são
complicados têm transformado as pessoas em personalidades com transtorno, neuróticas, porque se deixam levar, né? Agora tudo pode, agora tudo é lindo, e a gente numa dessa se perde de si mesmo, rompe com esse eixo ego-self e a gente desenvolve transtornos. Os avanços tecnológicos não bloquearam os corredores do desespero. A cultura hedonista do prazer acima de qualquer coisa, eu só posso ter prazer, não posso ter disciplina, limite, tudo isso frustra, eu preciso só ter prazer. Fria em relação aos valores morais, que também estão ficando fora de moda, as guerras contínuas fomentaram medo, insatisfação, desespero, fugas emocionais. A juventude insegura tornou-se-lhe a grande vítima a um passo da depressão, da loucura e do suicídio, que já está aí, né? Já chegou. Quando Joana escreveu o livro Plenitude, parece que ela estava já prevendo que o que a gente estava fazendo com a sociedade, essa coisa neurótica em termos de tecnologia, de aceleração do tempo e de materialismo, e de consumismo, e de vida para fora, e é balada, e é conquista fora, distanciando de dentro, ia levar à depressão. Por quê? Porque a depressão é a alma não dando mais opção para você ficar lá fora. Ela vai à força, na base de sintoma, te trazer para dentro. Então a depressão é esse mergulho para dentro, doído, quase que a revelia do nosso desejo, porque o ego quer ficar lá. E a alma fala, chega, até onde você vai? Volta para cá. E aí a gente deprime como se a gente tivesse chance de repensar os nossos comportamentos, nossos propósitos, nossas verdadeiras buscas, né? E aí a gente vai caminhando para esses transtornos em virtude da sociedade, da cultura que a gente tem criado na sociedade atual. E na Psicologia da Gratidão, capítulo 8, ela também continua falando a respeito disso. Vou passar, tem um trecho longo também, fica essa dica. Psicologia da Gratidão, capítulo 8, acho que vale a pena também. Fascinado pelas facilidades, escraviza-se a essa tecnologia de ponta e perde a noção da realidade do dia a dia existencial. Vive-se de algum modo uma neurose coletiva assustadora. Todo mundo no celular, todo mundo nas redes sociais, todo mundo mergulhado no mundo virtual, no megaverso, e a gente se distanciando da vida real, da troca presencial. Desapareceram os limites impostos pelo organismo diante da exuberância de recursos para a realização de prazeres simultâneos, ensejando também o aumento de criminalidade, graças às mentes perversas e doentes que se utilizam da sua invisibilidade para dar campo às perturbações e delírios mentais. Quantas narrativas têm sido criadas para nos atormentarem, perturbarem, desconectarem, esvaziarem nosso senso de princípio ético e moral, de espiritualidade, de mundo interno, de valores familiares. Tudo isso tem sido bombardeado. Tudo isso tem sido esvaziado, deixado de lado. O que importa é a sua performance, o que importa é que você conquistou, o que importa é onde você chegou. É mundo de fora, é mundo de fora. E aí a loucura assume o papel de normalidade. As normoses, né? O perigo ronda a vida. Essa alucinação faz o indivíduo soberbo, exigente, ingrato e bloqueia os sentimentos de amor e de justiça, trazendo à tona instintos agressivos, de ódio à sociedade. Disciplina não se pode mais falar. Cadê o propósito? Cadê o sentido da vida? E aí Joana fala que esse transtorno neurótico é resultado do que Jung conceituou como o sofrimento da alma que não encontrou seu sentido. Que é isso? Eu desconecto de mim mesma e eu fico vivendo as coisas lá fora. Aí eu fico com as neuroses do mundo de fora e fico vivendo as coisas lá fora, eu não tô bem, é perturbação, mas eu não volto para mim. Eu não mergulho em mim. Então Jung chama isso o sofrimento da alma que não encontrou seu sentido. Qual é o propósito de vida meu? Esse sentido não pode ser oferecido por ninguém, nem mesmo o psicoterapeuta dispõe de recursos para ofertá-lo. É de origem e significado pessoal.
tem a ver com o sentido da minha vida, da minha existência. Eu tenho que olhar para mim. Eu sou a pessoa capaz de me conectar comigo mesma para saber que tarefa me cabe aqui. O que eu vim desenvolver nessa vida? Que aspecto meu precisa de atenção, de cuidado? Eu preciso cuidar de mim, ter atenção comigo, olhar para mim, me ocupar de mim, não de forma egoística, para realizar desejos e prazeres, mas de forma educativa, para saber quais são as minhas necessidades e o que eu posso fazer para supri-las, para que eu me desenvolva, me liberte, cresça, amplie, me ilumine por fim. Então, sem dúvida, a problemática é muito grave e está a exigir cuidados especiais de todos. Pais, educadores, governantes, religiosos, sociólogos, psicólogos, pessoas sensatas que se devem unir a fim de combaterem o inimigo comum, que é a falta de sentido existencial que se estabeleceu na sociedade. Então a gente pode dizer que Joana termina esse nosso estudo de hoje fazendo como ponto, levando a gente a pensar que como ponto principal das neuroses está a falta de conexão com a sua essência. Está a perda do sentido existencial, do propósito de vida. E lembrando que propósito de vida tem a ver com o que transcende a matéria. Propósito de vida não é algo que eu vou conquistar aqui. Eu vou ficar rico, eu vou ficar famoso, eu vou ter um currículo excepcional, eu vou ser chefe não sei do que, não. Propósito de vida tem a ver com o que transcende a matéria. Eu vou me desenvolver enquanto ser humano, eu vou ajudar a sociedade na relação do meio ambiente, eu vou aprender um pouco mais sobre espiritualidade, eu vou me conectar comigo mesma, eu vou aprender a olhar um pouco mais para a diversidade. O propósito de vida é algo que me engrandece em espírito, não que enriquece-me em ego, em personalidade atual. Propósito de vida é aquilo que eu adquiro e levo embora como tesouro do espírito. Então, se eu estiver prestando atenção nisso, é um antídoto contra, uma vacina contra desenvolvimentos de transtornos e neuroses. Então, que a gente possa aceitar esse convite para olhar para dentro, a partir dos sintomas que nos aparecem fora, em busca desse si mesmo, que é o nosso espírito. Muito obrigada e até semana que vem, se Deus quiser.